Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar início ao nosso segundo bimestre, estudando relação entre duas grandezas e proporcionalidades. Na apostila do aluno, na página 6, vocês vão encontrar o tema 1, que é proporcionalidades. A proporcionalidade está presente em muitas situações com as quais nos deparamos diariamente, mas nem sempre nos damos conta dela. Quando compramos, por exemplo, 100 gramas de mussarela por R$ 3,50, já temos a ideia de que se comprássemos 200 gramas dessa mesma mussarela, pagaríamos R$ 7,00. Ou seja, quanto mais mussarela, maior será o valor a ser pago. Eu tenho aqui duas grandezas, uma que é a quantidade de mussarela e outra que é o valor a ser pago. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Mas o que é a grandeza? Grandeza é tudo que possa ser medido ou contado. E essas grandezas se dividem em duas, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou seja, eu tenho aumento das duas. E inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. A gente vai ver bastante exemplos e vai ficar bem claro isso daqui para vocês. Proporcionalidade direta. O diretor de uma escola fez o seguinte questionamento: se 500 folhas são suficientes para atender 3 turmas da escola, quantas resmas, pessoal, resma é pacote, tá? De papel são necessários para atender 9 turmas? Para responder essa questão, podemos refletir. 9 é o triplo de 3, então será necessário o triplo de folhas. Ou seja, se era 500 folhas, o triplo, 1.500 folhas. Então, aqui aumentou a grandeza, a quantidade de turmas e aumentou também a quantidade de folhas, tá? Na mesma proporção. E quando isso acontece, quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou se reduz pela metade, o valor da outra também dobra, triplica ou reduz pela metade. E assim por diante. Dizemos que essas grandezas são diretamente proporcional. Então, na diretamente proporcional, eu tenho um aumento na mesma proporção ou uma diminuição na mesma proporção, mas das duas grandezas, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de grandezas inversamente proporcionais. Vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Então, eu tenho uma grandeza que é tempo e uma que é a quantidade de pedreiros. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com o tempo da obra? Vai diminuir. Então, uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, outra diminui. Aqui, ó, na apostila do caderno do aluno de vocês, página 6, né, eu tenho a atividade 1. Analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresenta proporcionalidade. Vocês podem pegar o caderno de vocês aí e a gente vai fazer junto esse exercício aqui, tá? Pode anotar aí as respostas. O item A fala assim: o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? Vamos analisar aqui. Eu tenho duas grandezas. Uma é velocidade, outra é o tempo da viagem. Então, se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo da viagem? Eu vou chegar antes ou vou demorar mais? Tá? Se eu estou fazendo uma viagem, eu aumento a velocidade do meu veículo, o que vai acontecer com o meu tempo? Eu vou chegar antes. Então, uma grandeza aumentou e a outra diminui. Quando acontece isso, uma aumenta, a outra diminui, são grandezas inversamente proporcional. Então, anota aí. Inversamente proporcional o item A. O item B, o número de palavras dita por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa, ou seja, tem uma relação com a quantidade de palavras que o jornalista fala durante a apresentação do telejornal e o tempo? O que vocês acham, pessoal? As duas grandezas, o que acontece? Tem uma relação entre essas grandezas? Claro que não, né, pessoal? O apresentador pode, durante todo o tempo do jornal, falar uma, duas palavras, como pode falar 100, 200 palavras. Então,
não há proporcionalidade entre as grandezas aqui. Não é nem diretamente, nem inversamente. Não há uma proporção. Depende do quanto ele quer falar, do quanto vai apresentar e a velocidade que ele está falando. Se ele está falando rápido, devagar. Item C. O número do sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade, ou seja, a pessoa quanto mais velha calça um número de sapato maior. Tem relação essas duas grandezas? Então, quanto a pessoa mais velha, o pé dela continua crescendo conforme a idade? Não, né, pessoal? Então, não há proporcionalidade entre as grandezas. Anote aí também no item C. O item C fica igual ao item B aqui. Seguindo, item D. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida por ela? Ó, aqui tem um detalhe, tá falando gasto médio do combustível, né? Aqui entra até física no caso. Então, gasto médio é quando a gente fala assim, ó, o meu carro faz 10 km por litro. Ah, minha moto faz 15 km por litro, tá? Então, esse gasto médio, se eu estou andando na mesma velocidade, na mesma condição de pista, ele sempre se mantém, independente se eu ande 10 km numa viagem, como eu ande 100 ou 1.000 km numa viagem. O gasto do meu veículo vai ser o mesmo, tá? Então, aqui, a afirmação diz que o consumo médio tem relação de proporcionalidade com a distância, o que de fato não é verdade, pois, mesmo que a distância aumente, o consumo médio se manterá, ou seja, esse consumo é do veículo, tá? Não é da distância da viagem. Então, a resposta aqui não é verdade, tá? Anota não. Item E. O valor total pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Quanto mais bolas eu compro, o valor a ser pago pela minha compra será maior? Tenho duas grandezas, quantidade e a outra valor. Quando eu aumento uma, o que vai acontecer com a outra? Também vai aumentar, né, pessoal? Então, aqui, sim, pois quanto mais bolas se compra, maior será o valor a ser pago. Então, anota sim aí. Item E. O item F, o número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional a horas que ela passa acordada? Ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica acordada num dia, ou seja, se ela acorda cedo e vai dormir no final da noite, a quantidade de passos que ela deu é proporcional à quantidade de horas que ela esteve acordada nesse dia? Lógico que não, né, pessoal? A pessoa pode o quê? Pode acordar e ficar deitada, ficar sentada, assistindo boa parte do tempo. Ou também pode acordar, fazer uma caminhada. Então, não tem uma relação de proporcionalidade à quantidade de horas e passos que essa pessoa dá durante o dia. Item G. O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional à sua potência em watts? O que vocês acham? Quanto mais potente o produto ele gasta mais energia? Sim, né, pessoal? Quanto maior a potência, que é sua capacidade de trabalho, maior será o consumo de energia em determinado tempo de uso. Ou seja, quanto maior a capacidade do aparelho, mais ele vai precisar de energia para o funcionamento dele. Item H. O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? Então, quanto maior a televisão, mais botões tem no controle remoto? O que vocês acham? Não, né, pessoal? A televisão sendo da mesma marca, o controle até funciona de uma TV maior e uma TV menor. Isso aqui não tem nada a ver, não tem uma relação de proporcionalidade entre o tamanho da TV e a quantidade de funções, né? Ou seja, de botões que tem no controle remoto. Tudo bem? Vamos dar início aqui, ó. Aqui eu vou dar um exemplo agora com números, né? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, aqui eu tenho
uma grandeza que é litros e uma que é quilômetro. Então, 30 litros, o carro percorreu 300 quilômetros. Quando foi para 60 litros, ele percorreu 600 quilômetros. 120 litros, 1.200 quilômetros. O que está acontecendo desse lado aqui, ó? Vezes 2, aqui é vezes 2, ó. Está sendo multiplicado, está sendo dobrado. Então, quando eu dobro a quantidade de litros, dobra a quantidade de quilômetros. Aqui, ó, 120. Se eu fosse dobrar aqui, qual o valor que vem aqui, ó? 120 vezes 2, o dobro de 120, 240 litros. 1.200 vezes 2, dobro de 1.200, 2.400. Então, essas duas grandezas aqui, litros e quilômetros, pessoal, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque se uma aumentou, ou seja, uma dobrou, a outra também aumentou, a outra também dobrou na mesma proporção. Então, quando acontece isso, as duas grandezas, novamente, repetindo para vocês, as duas grandezas aumentam, o que acontece? Elas são diretamente proporcionais. Quando x e y são duas grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam ou diminuem simultaneamente e proporcionalmente. Ou seja, a razão é divisão, hein, pessoal? Se eu dividir o valor de y por x, eu tenho uma constante. O resultado em y igual a constante vezes x. K é uma constante. Então, a constante multiplicada por x, eu encontro o valor de y. Aqui, ó, para explicar melhor. Então, eu vou chamar litros, que é uma grandeza de x, e quilômetro, que é outra grandeza de y, tá? Então, para eu encontrar aqui o valor dessa constante, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor de y por x. Então, eu vou dividir aqui 300 por 30. Ó, y dividido por x, eu acho a constante. Então, o meu primeiro valor aqui, 300 por 30. 300 dividido por 30, eu tenho 10. 10 é o valor da minha constante. Depois aqui, ó, 600 quilômetros, vou dividir por 60. 600 dividido por 60, eu tenho 10, que é a minha constante. Agora aqui, 1.200 dividido por 120. 1.200 dividido por 120, eu tenho 10, que é a minha constante. Tá? E se um exercício der o valor da constante, certo, pessoal? E der o valor de x, eu vou fazer o que para encontrar y? Eu multiplico o valor da constante por x e acho o valor de y. Então, aqui, a minha constante é 10. No caso aqui, ó, se eu tivesse a constante e o valor, a quantidade de litros, eu ia fazer o quê? 10 vezes 30, 300. Achei a quantidade de quilômetro. 10 vezes 60, 600. 10 vezes 120, 1.200. Certo? Agora, outro exemplo aqui, ó. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros, cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantos serão necessários? Então, aqui, ó, tem 30 vasilhas, 6 litros. Quando eu dobro a quantidade de vasilhas, 60 vasilhas, eu diminuo aqui a quantidade de litros, cai para 3, tá? Na mesma proporção. Aqui eu multipliquei por 2, né? Aqui eu divido por 2. Ou seja, a grandeza vasilha está aumentando e a grandeza litro está diminuindo na mesma proporção. Uma dobra, a outra diminui pela metade. Quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Então, novamente, uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? Na mesma proporção. Quando x e y são duas grandezas inversamente proporcionais, sempre que uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção, e vice-versa. De modo que o produto das duas permanece constante. Então, para achar constante agora, eu faço o quê? Multiplico x vezes y, que eu encontro a constante. Ou seja, e para achar o valor de y, eu faço o quê? O valor da constante dividido por x. E K é uma constante de mesmo valor sempre aqui, ó. Vamos lá. Então, se eu chamar vasilha de x e y de litros, essas duas grandezas, eu der o nome da grandeza vasilha de x e da grandeza litros y, eu vou fazer o que para achar a constante?
eu vou multiplicar. É o contrário da anterior que a gente está vendo quando é diretamente proporcional, que lá a gente divide, aqui a gente multiplica. Então, eu vou fazer x vezes y e vou achar a constante. Então, eu vou fazer aqui, ó, 30 vezes 6, 180. Essa é a minha constante. E vou fazer 60 vezes 3, 180. Deu ao mesmo valor. Se tivesse mais valores aqui, ia continuar dando 180. Tá? E quando eu tenho um exercício que me dá o valor da constante, no caso 180, e eu tenho o valor de x. Para encontrar o valor de y, eu faço o quê? Eu divido. Então, aqui, ó, 180 dividido por 30 vai dar 6, né? E se eu pegar 180 e dividir por 60, vai dar 3. Tudo bem, pessoal?